Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso terceiro dia, né, da Semana Bíblica Catequética. Nós vamos dar início com a nossa oração inicial. Vamos passar a palavra para o Ronildo, né, que vai fazer hoje a nossa oração inicial. E aí depois a gente dá os informes gerais, certo? Ronildo, pode começar com a oração inicial. Ronildo, tá aí? Ronildo, você vai estar aí, vai fazer a oração. Pelo jeito o Ronildo deve ter saído, viu? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Ótimo. Ronil que ia fazer oração, ele estava aí agora. Não sei o que aconteceu com ele. Que ele não está aparecendo aqui para fazer. Alô? Ouvindo Ronil? sim. Boa Tá, né? noite, tô Oi, os ouvindo. microfones estavam desativados para Agora todos, estou Zé Carlos. ouvindo. Eu acho que Alô? ele devia estar tentando. Oi? Os Ouvindo microfones bem. estavam desativados para Tá todos. ouvindo. Estamos Eu te acho que ele ouvindo devia estar sim. tentando. É, Ronil, você está me ouvindo agora? Estamos sim, José Carlos. Estamos sim. Ótimo. Bem nítida a voz. Agora pode ser que o Nildo tenha caído, porque eu não estou achando ele na lista não de pessoas que está presente. Deve ter saído. Então vamos começar. Começando, né, pedindo ao Espírito Santo que nos ajude, né, nesse nosso encontro, pedindo que ele faça o seu agir em cada um de nós, na nossa caminhada, no nosso terceiro dia A Bíblia da Semana Bíblica. pedindo que ele nos Nos ilumine a a cada um de nós, ilumina o Padre Zeca nas suas colocações, né, para conosco, nós e que estamos nós possamos, enquanto catequistas, beber dessa fonte para a gente poder melhor servir aonde a aonde a gente gente estiver, seja na nossa paróquia, olha, seja no no nosso grupo de catequese, seja seja no nosso grupo de já família, que a gente possa possa beber dessa fonte hoje para poder transbordar a outras pessoas. Vinde Vinde, Espírito Espírito Santo, Santo,
Encher o coração encher os dos corações vossos fiéis e acender neles o acender nele Está o aparecendo fogo do vosso você amor. em dois lugares e tá ruim o Enviai som só o por conta Espírito disso. Santo. Jesus. Enviai, Senhor, Oremos. assim, Deus, que instruímos ó Deus, que instruís os corações dos Coração vossos de vossos fiéis fiéis com a luz e acender do neles Espírito Santo. o Espírito Santo. fazer Sei que Temos realmente todas as realmente coisas todas as coisas, segundo o segundo o mesmo mesmo Espírito, Espírito, e e gozemos podemos sempre da sempre sua consolação. no Por Cristo Cristo, Senhor nosso, Senhor. Amém. em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Nos informes gerais, hoje eu quero dar ênfase muito a questão dos nossos controles aí, viu? Porque ontem teve muitos ruídos paralelos no sentido de que pessoas estavam apresentando, cortando até um pouco as falas, às vezes apresentações do próprio padre. No final, as pessoas começaram a sair sem antes terminar. Nós temos uma programação. Começa com oração, depois vai para a parte dos informes, depois vai para a parte da palestra do padre, depois termina com a oração final e a bênção. Então, a gente não vai saindo assim, e se precisar urgentemente sair, coloca no chat, saindo por esse motivo, etc, etc, entendeu? E aí a gente vai entender. Porque se você falar tudo junto, vai virar uma zona falando ao mesmo tempo. Então aí que a gente desliga os nossos áudios, né, que a gente só tem aí um áudio para poder falar no momento em que a gente for realmente fazer alguma pergunta, uma dúvida. Lembrando que nós vamos seguir o mesmo esquema que nós estamos seguindo. À medida da apresentação do padre, colocando as perguntas no chat. Aí Giovanni e eu vamos estar olhando as perguntas para no final fazer para ele. Ou vocês podem ter a opção de levantar a mãozinha, que aí tem no seu aplicativo aí essa opção de levantar a mãozinha. E aí no final eu vou chamar pela ordem de levantamento das mãozinhas para poder fazer as perguntas. Entendido? Certo, né? Sim. Oh, muito bem. Já até levantou as mãozinhas aí, né? Sem necessidade. Até agora nem pergunta quem que abriu fazer, né? Nem o padre começou a falar, mas deve ter colocado aí a opção da mãozinha de forma errada. Então vamos prestar atenção nessa questão, né, para não atrapalhar muito no desenvolvimento do encontro de formação de hoje. Certo? Então vou passar, eu vi que o padre Zeca já entrou aí, então vou passar a palavra para ele se apresentar. Acho que todo mundo conhece, né? Mas é bom ele se apresentar um pouquinho para a gente, falando que ele é, né? Seja bem-vindo, Padre Zé. Seja todo acolhido por Obrigado, Zé Carlos. nós Obrigado. aqui, né? Obrigado. Pois. Agradecer a todos os catequistas por essa semana. Hoje eu estive com o Dom do Legal. Ele ficou muito feliz no primeiro dia. Então, boa noite a todos. Com alegria, a gente vai avançando, né, para a nossa terceira noite, a nossa semana bíblico-catequética, com o tema Catequese e Liturgia. Hoje à noite, como é sabido, vamos falar dos tempos litúrgicos. Eu fiquei muito contente ontem com a exposição do padre Erickson Ramos, lá de Jundiaí. Muito bacana. Sabe que uma das coisas importantes é sempre as perguntas. As perguntas ajudam bastante. Todos os assessores sempre preparam o material e fica também
sempre na expectativa das perguntas para poder ajudar as pessoas a compreender melhor. Então, estou pronto para começar. Zé Carlos vai poder vai fazer projetar o material. Ele provavelmente vai falar com vocês, porque eu já coloquei já nas mãos dele. Esse material que vou apresentar, ele está em PDF, por isso que eu vou apresentar nos slides somente o que a gente chama assim pincelado, mas conteúdo básico, robusto, está em PDF. Então, eu acrescentei uns créditos, pensando ontem nas perguntas que vocês fizeram na segunda-feira, então eu trouxe alguns créditos. O que seriam os créditos? Seria mais ou menos a compreensão sobre a arte de celebrar a liturgia. É um material muito interessante que a gente tem, que é uma coleção do Guia Pastoral. Ó, a arte, quem pregar a palavra, a ciência é a arte da pregação. O áudio do Padre Zé está muito ruim, eu não estou conseguindo entender nada. Não, estou dizendo, quando quer Não passar... é o dele, não. As pessoas que estão com o áudio ligado aí, tem que desligar para ele Exato, tem falar. muita gente com o microfone aberto, aí fica dando As pessoas precisam desligar para ele falar. Se eu desligar aqui, eu vou desligar de todo mundo. Então, a pessoa tem que estar consciente aí, pelo amor de Deus, viu? Se eu for desligar, vou desligar inclusive o dele. Então, vamos desligar e olhar direitinho, porque o meu notebook está com problema. Estou com outro notebook aqui que nem é o meu. Então, e ele não está conseguindo fazer tudo que o meu fazia. Então, vamos, como eu falei no início, prestar atenção aí no áudio, desligar o seu áudio, para poder direito. Uhum. Pois. Então, eu estava falando para vocês que vocês não se preocupem, que Zé Carlos vai repassar para vocês esse material. Eu também acabei deixando ser uma semana de formação, e é uma semana muito bacana, porque é um tema tão importante para nós. A gente fica pensando, meu Deus, o quanto é necessário que catequistas e o povo de Deus em si, né, nas comunidades, apreenda realmente essa compreensão sobre liturgia. Eu já vi aqui rapidinho que tem muita gente que já tem uma base muito boa. Olhando aqui rapidinho o nome de vocês, eu já vi que tem pessoas que, pelo que a gente conhece nas comunidades, tem uma base muito boa. Mesmo assim, nós pensávamos em falar um pouco do canto. Não vai dar tempo, porque não tem dia para isso, mas eu coloquei como um crédito nessa apostila sobre o canto. E depois, no canal, eu disponibilizei material sobre o ano litúrgico, o Sacrosanto Concílio, a introdução geral do Missal Romano, que, nossa, tudo que a gente vai falar, o que ontem o Erickson trouxe, o que o Dom Dorival já apresentou, muitas destas coisas a gente encontra também, não necessariamente da catequese, mas da liturgia, a gente encontra no Missal. A catequese sobre a Santa Missa, né, do Papa Francisco, e a arquitetura e liturgia, a apostila de liturgia, uma apostila completa sobre a liturgia, a questão da como rezar, a liturgia das horas, eu também postei, missas votivas, né? Algumas pessoas não sabem o que é uma missa votiva, eu vou falar. Eu tenho um material que eu também disponibilizei sobre missas votivas, formação sobre o Missal Romano, agora é uma formação, formação sobre equipe de liturgia, na primeira exposição, no primeiro dia, Dom Dorival falava disto, né? E
o diretório litúrgico. A gente está falando disso, que está lá também. Então, tem esse material que está disponível para vocês. Uma outra questão é a música e a beleza em cantar a liturgia. Alguns irmãos, a gente sente muita dificuldade nisso, mesmo quando a gente vai em alguma paróquia, na minha própria paróquia acontece às vezes isso, dos irmãos não saberem muito bem distinguir o que é uma música litúrgica e a música para cada tempo. Eu não vou poder abordar isto, mas disponibilizei um material que vocês podem ler, podem reunir a equipe de canto e trabalhar esse material. É muito fácil, muito acessível, deixa todos mais informados. Então, se Zé Carlos pode já projetar, pode fazer e vamos começar a trabalhar. O primeiro ponto que eu trago para vocês é a arte de celebrar. Sabe que o bispo falou disso, a liturgia é o cume de tudo, a arte de celebrar bem não é apenas a questão de executar uma série de ações reunidas lá numa unidade harmoniosa, mas é uma comunhão profunda, interior com Cristo e a sua ação, seu ato sacrificial, né? Essa celebração salvífica. Meu Deus, para que a gente possa pegar isto, é muito difícil para alguns irmãos ir para a celebração e poder se permitir, como Erickson falava ontem, do mistagogo, da mistagogia, se permitir entrar neste mistério celebrativo. E quando se fala de catequese, aí a coisa fica muito mais interessante e é muito mais exigente e desafiador, porque tanto as crianças, como os jovens e adolescentes e adultos, alguns têm uma certa resistência quando está no espaço da igreja. E para fazer-se compreender o que vai se celebrar, é também muito complicado. Mas, mesmo assim, vale a pena a gente não perder de vista o que está por trás da celebração, ou mesmo o que é a liturgia. A gente, quando fala o que é a liturgia, eu vi que na primeira questão, de Dom Dorival, na primeira exposição dele, alguém tinha colocado no chatzinho, na verdade, o que é liturgia? Então, é uma pergunta que ela não vai esgotar, mas você vai compreender bem a liturgia quando você celebrar bem o mistério. Preste bem atenção, que quando a gente diz, o que é liturgia? Uma ação. O que é liturgia? Uma ação, um trabalho. Mas vai ficar todo mundo naquele mais. Não dá para entender. Então, se eu vou explicar que a liturgia não é uma logia, porque a gente vai usar a palavra liturgia, mas um saber a respeito de como a teologia, estudo de Deus, mas ela é uma ação, uma ousia, quer dizer, em grego, uma ergon, que significa ação, trabalho. Os autores até falam que é como uma, entre aspas, né, cirurgia, metalurgia. Então, esse é do bispo, filho de Deus. É um outro. O slide errado. Aí você vai compreender perfeitamente que tem algo por trás dessa ação. É uma liturgia, porque para entender a liturgia, São João Paulo II dizia, a maioria de nós não sabe o que é rezar,
Mas só se entende o que é oração orando. A maioria de nós não sabe o que é amar, mas só entende o amor amando. A gente só vai entender o que realmente é liturgia celebrando. Entende? Não é simplesmente com as palavras técnicas que a gente está usando, principalmente para falar para as crianças. Se a gente usar somente as palavras técnicas, vai ficar só na tecnicidade da coisa. Mas se a gente entender o que a gente celebra, fica fácil para a gente transmitir o que a gente quer dizer sobre liturgia. Eu vou ler vários materiais, vou ouvir vários conceitos, mas a liturgia faz o que não diz o que faz. Aí agora bananou tudo. Eu acho que bananou tudo. Presta atenção. Tá lá. A palavra lida, proclamada, recitada, é obviamente indispensável para o serviço da ação e não o contrário. Veja quando a gente vai ver a missa, parte por parte, essa dinâmica de celebrar. Então, é nesse sentido que a gente diz assim, é este o sentido e o alcance do adágio, que nunca será bastante conhecido e aplicado. Olha lá o que eu estou falando. Nunca será bastante conhecida. Aí vem essa expressão. A liturgia faz o que diz, não diz o que faz. Repita você mesmo para você entender. A liturgia faz o que diz, não diz o que faz. Então, ela resume dizendo, na liturgia, tudo fala. Deu para pegar? Tudo fala. Mesmo a própria ação eucarística ali, que a gente diz, nossa, o padre vai escolher a oração eucarística 2, que é a mais conhecida, a quinta, a terceira, a quarta é mais longa, mas é quase pouco rezada, e a primeira também. Mas não muda a epiclésia que o padre reza para colocar as mãos, pedir a ação do Espírito Santo sobre as oferendas, coisas que não mudam. Mesmo que muitas pessoas querem dinamizar a liturgia. Primeiro, é entender que ninguém é dono da liturgia, né? O padre não é o dono da liturgia. A gente vai explicar isso, que a liturgia ela não precisa ser reinventada. Por isso que eu gosto dessa expressão. Eu acho que essa expressão diz muito. A liturgia tudo fala, mas a liturgia faz o que diz, não diz o que faz. Então, a gente não precisa ficar explicando, né? Porque ela faz o que diz, mas ela não precisa dizer o que ela está fazendo. Esse é o grande sentido da celebração. E quando a gente está envolvido nessa celebração, por isso que compreende a liturgia como ação do povo, ação em favor do povo. Olha que maravilha. Por isso que não dá para as pessoas dizerem assim, a minha missa. Não, é uma ação do povo, mas uma ação em favor. Ninguém pode dizer que tem propriedade, é proprietário. Já li vários materiais de liturgia que fala justamente daqueles que querem ter propriedade, né? E não podem fazer coisas que sejam antilitúrgicas. Vocês que estão mais inseridos nas comunidades, de forma direta, vocês podem compreender isso, né? Quando alguém diz, nossa, este canto, por exemplo, é um canto antilitúrgico. Esta ação é uma ação antilitúrgica. Se a gente rezar de forma... se a gente celebrar uma liturgia antilitúrgica, a gente não expressou o mistério. A gente deixou a desejar o que queria rezar. E isso não tem um efeito santificante. Por quê? Porque toda ação litúrgica ela pretende santificar.
edificar a comunidade. Olha que maravilha. Não é participar por participar. Cada vez que eu participo, eu entro no processo de santificação. E quem é que não sabe disso? Todos nós. Todos nós sabemos. Por quê? Porque a ação do povo é ação em favor do povo. Esse povo que o Senhor ama. Olha o texto bíblico hoje dizendo, São João, dizendo, Deus amou tanto, tanto o mundo. Então, é uma ação em favor do povo. É a ação de um povo reunido na fé. Por isso que não é uma... A liturgia, quando a gente se reúne para celebrar, aí vocês já conhecem algumas das expressões. É uma assembleia de convocados. Ninguém vai à missa participar de um ato litúrgico, de uma celebração, porque não está fazendo nada, porque é uma obrigação. Não, não. Deus nos dá muito a graça da liberdade, da gente estar ali, não por forçado. Uma vez eu caí na besteira, na missa, dizer, quando eu estava falando dessas belezas da gente estar participando de uma Santa Missa, por livre e espontânea vontade, eu fui cair na besteira de perguntar, tem alguém aqui, está aqui participando dessa missa porque está obrigado? Aí uma criança gritou no meio da missa, eu! Eu disse, misericórdia. Mas ela gritou, eu? Por quê? Porque a mãe depois até foi falar comigo, ela disse, eu precisava ir para a minha missa, não tinha ninguém para ficar com ele tinha que ir comigo. Só que ele queria ficar brincando lá com as coisas, os brinquedos deles. Não, filho, nós vamos à missa. Mamãe, eu quero brincar. Não vou deixar de ir para... Acabou levando. Então, ele foi obrigado. Na verdade, ele não foi celebrar, né? Ele foi acompanhar a mãe que foi celebrar. Então, eu corri o risco e deu no que deu, né? Ele estava se sentindo obrigado. Mas nós, adultos, até mesmo os outros, não se sentem obrigados nesse sentido. Mas o que é a ação litúrgica? É uma reunião do povo de fé. Agora, quando a gente celebra uma missa de 7º dia, de 30º dia, ou até de corpo presente lá, mas a gente sabe que ali as pessoas estão em torno do movimento do que está celebrando, que é aquela celebração em prol de um falecido. Então, você pode encontrar muitas pessoas dentro da Assembleia que não expressam de forma muito clara a sua fé. Nesse sentido, elas não conseguem penetrar no mistério celebrado. Tanto vocês veem que na hora da consagração, enquanto os que já conhecem se ajoelham, eles ficam sentados. Não é assim? Ficam sentados, não participam lá. Então, eles não... Por que eles estão assim, meio que apáticos ou indiferentes? Porque são pessoas que ainda não conseguiram experimentar da graça de Deus, ou expressar a sua fé, ou estar reunido ali em torno da fé, de maneira nenhuma. Poucos fazem isto. E é por isso que a gente pode se dizer cada vez mais, obtendo, assim, graças a Deus, esse objeto celebrativo, já que eu disse para vocês, a liturgia, ela fala, e graças a Deus que a gente tem esse sentido. E aqui, digo, a liturgia, ela não ela falava para vocês, a liturgia, na Sagrada Liturgia, é como Cristo que age. Como é que eu vou entender, então, que a Sagrada Liturgia é Cristo que age? É Ele mesmo. Porque a liturgia é um encontro. É encontro da palavra, do pão, com a Assembleia de Fiéis. Por isso a gente vai falar das duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. E é tão gostoso falar disso. É tão gostoso entender a celebração com todos os elementos que ela tem, todo o seu significado, a sua nobre simplicidade, porque ela é simples também. Por isso que tem dificuldade de comunicar, porque é simples. Diz que Deus é tão simples que a gente quase não entende. E de fato é.
E quando a coisa é muito simples, parece que a gente se pega um pouco. Mas é verdade que Cristo, ele que age. Imagine, esses dias eu dizia aqui, no domingo, que Jesus instituiu o sacramento da reconciliação. Aí tem pessoas que dizem assim, eu não me confesso com homens pecadores, eu não me confesso com padres, eu me confesso diretamente para Deus. Isso aí precisa melhorar essa compreensão, porque, afinal de contas, é um sacramento que Cristo instituiu. Mas essa mesma pessoa que diz isso, sabe o que ela faz? Ela vai até a fila da comunhão e comunga. Aí você vai perguntar para ela, vem cá, me explique. Se você acredita que o padre é persona Christi, assume a pessoa de Cristo e consegue consagrar o corpo e o sangue de Cristo, por que você não acredita que é um sacramento que o padre, por mandato de Jesus, quando ele disse no domingo passado, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, o que não serão retidos, não acredita que o padre recebeu de Jesus, do próprio Jesus, o mandamento de perdoar os pecados dos homens e das mulheres. Então, veja que há uma confusão ainda para as pessoas acreditarem. Então, eu acredito nisso ou realmente eu só estou participando por uma questão de tradição, eu não sei, já que eu não acredito que o padre tenha autoridade dada por Jesus em me absorver dos meus pecados. Então, é só um título da gente poder pensar muito disso. Depois, o que eu penso o que é incrível, né? É importante que nós somos interiormente unidos a ele na oferta do sacrifício que ele faz. Jesus, ele não se repete, né? A gente faz ali uma memória na celebração. Mas ele faz, o sacrifício que ele faz, uma vez, historicamente, que é representado na celebração sacramental da liturgia. Aí se diz assim, o ato litúrgico celebrativo da missa vale mais do que qualquer outra coisa que a gente possa imaginar. E ontem eu fiquei bem observando o quanto o padre Erickson, ele frisou isso, né? Se nós soubéssemos o valor da Santa Missa, nunca perderíamos uma. Nunca perderíamos por causa disso. Então, quer dizer, Jesus, ele nos une quando nós, lá com ele, celebramos a missa. Eu trouxe esses elementos que podem ajudar para vocês, para mim, né, principalmente porque tem muita coisa bonita que a gente descobre quando a gente começa a se envolver mais com essa dimensão litúrgica, né? Então, a arte de celebrar bem não é apenas uma questão de executar uma série de ações reunidas em uma unidade harmoniosa, não. Mas é uma comunhão profundamente interior com Cristo. Então, é aqui o grande significado. Essa é uma ação que a gente chama de o ato sacrificial, porque a missa é um sacrifício, a liturgia é um sacrifício. Por isso que a gente tem que pensar a liturgia do início ao fim como uma ação orante. Ela é totalmente orante. Mesmo que a gente tem que descobrir o silêncio dentro da liturgia, porque já que ela fala, eu preciso silenciar para escutar. Acabava de dizer que a liturgia em tudo ela fala, mas ela não fala em meio a barulhos. A gente tem alguns momentos que a gente silencia. O padre trouxe esses elementos ontem interessante, que aí a gente vai reunindo as coisas da forma com que a gente celebra na nossa comunidade. Aí você faz uma avaliação. As liturgias que eu participo, elas me levam, de fato, a rezar? Elas têm contribuído para a minha espiritualidade? É uma liturgia oracional, orante? O canto, né? As leituras que são proclamadas, todo o movimento que se oferta, se oferece na liturgia, ela me
desperta a oração pessoal ali, aquela oração pessoal e comunitária, pessoal, porque eu posso me dirigir ali em um momento a Cristo, mas eu estou com os outros irmãos, né? É uma ação comunitária. Isso também é muito bacana. As coisas aqui, né? Pedir aqui a Valdete para desligar o seu microfone, Valdete, por favor. E se deixar quieto, não mexer. A Sagrada Liturgia, amados irmãos, é uma ação que foi confiada à igreja. Então, a igreja reza. Ontem, quando a gente ouvia essa parte... Tá mostrando a senhora, mas não está ouvindo aqui. Você está aí? Então mostrou aqui, mas não está aí. E aí, meus irmãos, vem o tema que a gente vai trazendo, que é a liturgia nos ritmos e nos tempos, o que a gente conhece por ano litúrgico. Eu sempre tenho orientado aqueles que me procuram, que têm oportunidades, os catequistas, ou as foranias, ou as paróquias, que quando preparar o seu calendário, pode ser semestral, anual, calendário pedagógico, catequético, você também inclui os temas, os ritmos e o tempo, para poder trabalhar perfeitamente o que a gente chama de meses temáticos dentro da liturgia. Até porque a catequese, ela é celebrativa, ela tem uma força na sua aplicação, porque ela é celebrativa. A gente tem falado claramente que ela não se aplica, ontem o padre Tré disse, não se aplica somente no formato doutrinal. A gente pode até oferecer os conteúdos doutrinais, mas a gente celebra a cada tempo, nas etapas, a gente celebra. Então, aqui a gente apresenta a liturgia nos ritmos e nos tempos. No material que está lá, você vai ver que o ano litúrgico revela todo o mistério de Cristo no decorrer do ano. Aí já está para a gente ficar bem esperto com isso. Desde a encarnação, nascimento, até a ascensão ao Pentecoste. Essa é a expectativa da feliz esperança da vinda do Senhor. Está lá no Sacrosanto Concílio. Preste bem atenção, que coisa maravilhosa. A gente começa, por isso que o ano litúrgico começa primeiro do que o ano secular. Perceberam? A gente começa logo após a festa de Cristo Rei, no primeiro domingo do Advento. Então, a gente começa o ano litúrgico revelando o mistério de Cristo, que vai decorrer o ano todo, mas a gente começa com a sua encarnação, o seu nascimento. E aí vocês percebam que a gente tem esses 3 movimentos, a gente vai apresentando isso. Os 3 movimentos. É indispensável um catequista ou equipe de liturgia, né, saber disso. Tem que saber disso. Por quê? Porque é nessa dinâmica da compreensão do que está se celebrando que se celebra bem. E aqueles que estão um passo à frente da responsabilidade de preparação da liturgia devem ajudar os outros irmãos que só vêm, muitas vezes, para participar, compreender. Por exemplo, né, quando a gente fala dentro desse aspecto, no ano litúrgico, já nesse primeiro momento, que é o do Advento, já que a gente saiu lá do ano do tempo comum, o padre vai usar o roxo. O ambiente vai ser meio a gente diz sereno. A igreja não vai usar muitas flores,
o roxo. Não é diferente um pouco da quaresma, de fato, mas tem esses elementos. As pessoas questionam por causa disso, ou a igreja só está mudando as cores porque quer diferenciar, ou tem um ato significativo. Se um catequista, o povo já sabe, aquela ali é uma catequista, eu vou perguntar, ô minha filha, ô meu filho, por que hoje está usando esse roxo? Ontem foi verde e hoje é roxo. Por quê? Aí a gente vai explicar. Porque a gente está num novo ano litúrgico, que começa mais cedo do que o ano secular. E o que é isto? Aqui é o ano litúrgico, nós vamos passar, o ano já está dizendo, vamos passar o ano experimentando da revelação do mistério de Cristo. E começamos com a encarnação. Mas antes da gente celebrar o Natal, a igreja propõe para nós, como já está lá dentro do processo, o advento, advim, espera. E aí a gente vai viver esse momento, o Natal, depois vai voltar a um pequeno tempo comum, e a gente vai entrar. Eu não estou ouvindo nada. Que é o tempo da quaresma. Então, vendo por partes, a gente vê. É assim que nos propõe o caminho espiritual. Se a gente tem compreensão e a gente está vivenciando, é muito mais fácil da gente, na vivência da graça própria de cada aspecto do mistério de Cristo, presente e operante nas diversas festas e nos diversos tempos, a gente apreende. Eu saio satisfeito porque eu entendo o que foi celebrado ali agora, né? Tanto no tempo comum, como no tempo do advento, ou no tempo do Natal, ou no tempo da quaresma. Em síntese, se diz que o ano litúrgico, né, através do ano litúrgico, os fiéis fazem a experiência de se configurar ao seu Senhor e dele aprenderem a viver os seus sentimentos. Os sentimentos que a gente está falando é o que diz o apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 12, versículo 5. Tendes os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Então, depois disso, a gente parte para a liturgia e os seus ritmos. Nos ritmos e nos tempos. Por isso que a gente vai falar da liturgia como o rito diário, o rito semanal, o ritmo anual. 3 pontos importantes para a gente poder saber cada um. Ritmo Me ajude diário. aí que eu não estou ouvindo nada. Ritmo diário, ritmo semanal e o ritmo anual. Cada um tem um sentido importante para nós. O diário acompanha o sol, é o símbolo de Cristo. Esse é o ritmo diário. O povo de Deus faz memória de Jesus Cristo nas horas do dia, pela celebração do ofício divino. Por isso fala a liturgia das horas. Na tarde, o sol poente evoca o mistério da morte, da esperança e da ressurreição. Ofício das leituras, que não é somente destinado para religiosos. Hoje, se você chega em uma das livrarias católicas, você consegue adquirir a liturgia das horas para leigos. E nós podemos, não só pode, como deve fazer parte desse ritmo diário, ou seja, acompanhar o caminho do sol, Cristo como grande símbolo, o povo de Deus que, rezando, faz memória de Jesus nos horários que nós compreendemos como horários canônicos. Ofício divino, a liturgia, e aí a liturgia para os religiosos, como também para os leigos, você tem, logo pela manhã, as laudes, você tem as horas médias, eles talvez não aplique-se para o leigo por causa dos exercícios, dos trabalhos que tem que fazer, mas você tem as horas médias, você tem às 9 horas, você tem meio-dia, você tem 3 horas da tarde, e depois você reza as vésperas, e por último,
a palavra já diz, completas, para completar o dia. Leigos podem fazer isto? Podem. Tem o breviáriozinho somente para leigos. Ou própria celebração do ofício divino, que vem com a sua organização. O ritmo semanal é marcado pelo domingo, o dia que o Senhor se manifestou ressuscitado. Aí vocês imaginem que a gente vai estudar a história do domingo. Ele nasce na cruz e na ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, quando as mulheres foram para embalsamar o corpo do Senhor, elas não o encontraram mais. Lembram disso? A gente está bem fresquinho essa memória. Maria Madalena e algumas mulheres dentro dos sinóticos não encontraram, porque o Senhor tinha ressuscitado como prometera. E aí, no domingo, Jesus apareceu vivo a vários dos discípulos, sozinhos ou reunidos. Comeu e bebeu com eles e falou-lhes do reino. Esta é a celebração que não podemos faltar. A gente diz, a missa de domingo é imperdível. Tem católicos que dizem assim, um domingo sem missa é um domingo sem graça. Então, por que é importante, padre? Porque a gente faz memória, celebra, todo domingo a gente celebra a memória da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós isso é demais, porque nos garantiu a ressurreição de Jesus, nos deu também a garantia da nossa ressurreição. E a gente precisa celebrar isto. Por isso, a tradição apostólica, ela tem sua origem no dia mesmo da ressurreição de Cristo. A igreja celebra a cada 8 dias o mistério pascal, aquele que se chama justamente Dia do Senhor, o domingo. É neste dia, pois, que devem os fiéis reunir-se em assembleia para ouvirem a palavra de Deus e participarem da Eucaristia. E assim recordarem a paixão, morte e ressurreição, a glória do Senhor. E darem graças a Deus porque gerou de novo pela ressurreição de Cristo dentre os mortos uma nova esperança. A gente celebra a liturgia com essa perspectiva de que estamos celebrando uma nova esperança, quer dizer, uma esperança viva. Pedro lá, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, Pedro fala disso para nós. O domingo, amados, é, pois, o principal dia de festa que deve ser lembrado e inculcado a piedade dos fiéis. É bem o dia da alegria, de abstenção de trabalho, por isso que a gente se dedica. Mesmo que a gente vive em outro contexto da sociedade, muita gente tem que trabalhar no domingo, principalmente os anônimos, né? Ou aqueles que também são autônomos, eles precisam trabalhar para sustentar a família. Mas muitas pessoas, mesmo tendo essas funções, muitas não abrem mão. Tenho larga experiência disso quando eu estava trabalhando, mas nunca deixei a minha missa. Nem que eu tinha que ir para outra comunidade, para outra paróquia, mas eu não deixava a minha missa, só se fosse o extremo. Porque eu entendia muito bem, antes de entrar no seminário, eu entendia muito bem o que significava estar na missa, participar, ouvir a palavra, comungar do corpo do meu Senhor para fortalecer-me. E isso foi me dando cada vez mais uma noção da beleza da liturgia. Uma descoberta fantástica. Para hoje, como padre, ver isso de forma muito clara. O domingo, conforme rezamos rezamos no prefácio 9 dos domingos do tempo comum, diz assim, ó, escutar a palavra e repartir o pão consagrado recorda a ressurreição do Senhor na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará diante do Pai. É uma síntese, né, do que significa escutar a palavra e repartir o pão consagrado. E aí a gente celebra recordando. Esse é o ritmo semanal. Toda semana
a gente se reúne em torno dele. O ritmo anual compreende 2 tempos fortes. O ciclo pascal, tendo como centro o tríduo pascal, a quaresma como preparação e o tempo pascal. O círculo pascal, aí vocês entendem que o círculo está dentro. O centro do círculo pascal é o tríduo pascal. Quinta, sexta, que o sábado, domingo, viu? A gente não vai dizer que Jesus ressuscitou no sábado e no domingo. Não. É por isso que a gente celebra vigília pascal. Aí, em um determinado momento, lá dentro da própria liturgia, vocês vejam, a gente entra, o círio todo escuro, canta o exulta, depois tem todas as leituras, ainda não ressuscitou. A gente não proclama a ressurreição, escuta todas as leituras. Aí, no final da última leitura, no Antigo Testamento, o padre, ele chama o canto de glória. Aí toca os sinos, fogos, pronto, glória. Depois vem a oração do dia, a epístola e o aleluia. Aí aqui já está celebrando a vitória de Cristo sobre a morte, a sua ressurreição. É como para nós entendemos, é o domingo. Aí a gente tem o que seria a missa da vigília, a missa do dia e a missa da noite. Não achar que sexta, sábado, quinta, sexta e sábado. E ele vai ressuscitar justamente por quê? Porque o sábado, lembramos, dentro do judaísmo, após o pôr do sol, o sábado já é o domingo. Não esqueçamos esse detalhe. Então, no ritmo anual, deixa eu ver aqui uma coisa, porque eu acho que Zé Carlos não conseguiu. Eu acho que seria bom vocês acompanhar assim, se não dorme. A gente sabe que dorme. Falava desse círculo pascal, tendo tríduo, a quaresma como preparação. Tríduo e quaresma como preparação para a gente. Eu vou tentar projetar para vocês. Eu sei que seria bom, porque ajuda muito com a visualização. Nossa, deveria ter, se tivéssemos feito isso antes. Vocês conseguem ver aí os slides? Todo mundo? Não, Não. está aparecendo, não. Não, aparecendo não. Não. Agora. Apareceu agora. Agora sim. Isso. Agora sim. Eu vou parar onde eu estava. Agora sim. Pronto, beleza. Eu estou aqui. O tempo. A liturgia Agora- nos tempos. Estão acompanhando? Sim. Sim, sim. Quando a gente está falando do ano litúrgico, só para retomar, para vocês enxergarem que isso que é a beleza, né? Revela todo o mistério de Cristo no decorrer do ano. E aqui a gente tem esses ritmos, aqui está o grande segredo. E o catequista pode, como o padre ontem dizia claramente, né? Pode se inspirar, está dando conteúdo, mas você recebe como inspiração para adaptar a compreensão daqueles que você trabalha. Então, explicar como o rito diário, que alterna manhã, tarde e noite, luz e trevas, a oração diária que a gente faz, o ritmo semanal, a celebração, isso compõe o descanso. Para os judeus é o sábado, que é o sabat, de descanso. Para os cristãos, o domingo, dominus, dia do Senhor. Por isso que a gente descansa no domingo. E o ritmo anual, que é alternado, né,
alternando o ciclo das estações e a sucessão dos anos. Isso aqui é muito interessante, porque cada ritmo, como eu falava para vocês, o ritmo diário, o ritmo anual, como a gente já estava avançado já no ritmo anual, eu vou pular para o ritmo anual. E aqui a gente já traz vocês estão vendo o caracol. É um detalhe que é importante lá. Advento, vigília de Natal, Epifania, Sagrada Família, Mãe de Deus e Batismo. O advento todo é o roxo, depois são 4 semanas, depois a gente celebra a vigília do Natal. E vocês lembram, né? A vigília, como é que Jesus nasceu? Jesus nasceu no dia 24 ou Jesus nasceu no dia 25? Jesus nasceu no dia 25, mas a gente celebra a vigília e já celebram o nascimento dele. É uma questão de um ritmo para a gente poder entender, como na vigília pascal, mas sabendo que o Senhor nasceu, de fato, no domingo. Mas a gente já faz a celebração da vigília, do Natal, depois tem a Epifania, que é a manifestação, a festa da Sagrada Família, aí no dia 1º de janeiro, a festa de Mãe de Deus e o batismo de Jesus. Esse é o ciclo do Natal. Depois a gente tem primeira parte do tempo comum, o verde. E aí vem o pedação da quaresma, que compõe os 40 dias. Na verdade, se a gente contar, seriam 44. 40 dias. Aí, dentro desse aspecto, a gente entra no tríduo pascal da paixão e ressurreição do Senhor. Mas, preparando já dentro desse ciclo, a gente já tem o Domingo de Ramos. E aí, o Domingo de Ramos abre a Semana Maior. Segunda-feira Santa, terça-feira Santa, quarta-feira Santa. Gente, importante a gente entender e levar cada dia da semana de uma forma tão profunda. A gente entra nesse mistério. Não são dias comuns. Não é somente sexta-feira santa, quinta-feira santa, quarta-feira, porque a gente não pode comer carne. Não, é porque a gente está se preparando espiritualmente mesmo para outros momentos, para um momento bonito que vai acontecer. Por isso que o número 40, quando a gente diz 40 dias de quaresma, 40 dias de Jesus no deserto, o número 40, ele nos remete a uma perspectiva de algo novo que vai acontecer. Mas é um tempo profundamente, para nós, um tempo de purificação, um tempo de avaliação, uma grande de mudança, de que algo novo vai acontecer. E aí, quando a gente a gente não termina a quinta-feira, a quaresma mesmo, propriamente dito, a gente termina na quinta-feira. Mas já no domingo a gente tem a celebração de Ramos. E essa celebração de Ramos, você veja a Semana Maior, depois começa quinta-feira à noite, na missa da ceia, depois do pôr do sol, e até a tarde do domingo da Páscoa da Ressurreição, com as vésperas. É o que nós vamos entender, tríduo pascal, da paixão e ressurreição do Senhor. É o ápice do ano litúrgico, porque celebra a morte e a ressurreição de Jesus. E quando Cristo realizou a obra da redenção humana e da perfeita glorificação de Deus pelo seu mistério pascal, quando morrendo destruiu a morte, destruiu a nossa morte e ressuscitado, renovou a vida. Olha que delícia. Depois a gente entra nesse tempo pascal que a gente está vivendo agora, passamos da oitava, e é muito importante conhecer isto, viu? Muita gente tem rezado a oitava da Páscoa, porque tem uma consciência disso. O tempo pascal, a gente sabe, 50 dias. Aí a gente vai contar do domingo da ressurreição até Pentecostes. 50 dias entre
entre o domingo da ressurreição e o domingo de Pentecostes. Sabendo que desses 50 dias, aí nós só temos 40 dias com a presença do Senhor, que aí a gente celebra a ascensão, e os 10 dias, e esses 10 dias é muito interessante, porque dos 10 dias, 40 e 10, 50. Vamos celebrar Pentecostes, Pente 5. Mas a gente recorda que tem 9 noites de oração. Não dá para a gente perceber isso, mas está lá, na tradição fala. 9 noites de oração. Por quê? Porque os discípulos, e Nossa Senhora, quando em Pentecostes reunidos, receberam como línguas de fogo. Então, eles fizeram 9 noites. É daí que nasce a compreensão das novenas. Porque assim que Nosso Senhor foi elevado ao céu, por isso que Jesus disse assim, lá no primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos, daqui uns dias, próximos dias, vocês receberão o Espírito Santo. Daqui a alguns dias. Enquanto isso, eles ficaram em oração. Então, eles ficaram numa novena de oração, se preparando para esse grande dia de Pentecostes. Isso é muito interessante. Por isso que a gente fala a igreja reza novena, trezena, quaresma, trezena. Então, é uma prática que já vem desde o tempo dos apóstolos. Por isso, os 50 dias entre o domingo da ressurreição e o domingo de Pentecostes, aí é o tempo da alegria e da exaltação. Um só dia de festa. Está entendendo? Ó, tem pessoas que vão dizer assim, e aí a gente corrige. Ninguém pode falar que nós começamos a segunda-feira da oitava após a Páscoa. Não. Segunda-feira da oitava até o domingo, até o sábado, nós estamos celebrando o grande domingo. São dias de Páscoa, não dias após a Páscoa. Santo Ireneu dizia assim, um domingão. Vale a pena, como Santo Agostinho dizia que a vigília da vigília pascal é a mãe de todas as vigílias. É uma noite extraordinária. Celebrar a vigília da Páscoa, meu Deus, eu fico numa alegria incrível. Por quê? Porque é um mistério revelado. É o amor de Deus que se derrama na Assembleia. Quem é que não experimenta desse amor de Deus derramado na Assembleia? E quando a gente tem batismo, quando a gente tem primeira comunhão, quando a gente tem crisma, fica muito mais evidente esse derramamento do amor de Deus para nós na celebração da vigília. Porque na vigília, e aí a gente já vai receber a graça santificante da ressurreição do Senhor. Por isso, irmãos, é importante celebrar a oitava da Páscoa. Os 8 dias do tipo pascal formam a oitava da Páscoa, que são celebradas com solenidades do Senhor. Repito, não são dias de Páscoa. Desculpa, são dias de Páscoa, não dias após a Páscoa. Porque, eu disse, é interminável. São 8 dias consecutivos. Um grande domingo. A festa da Ascensão é celebrada, aqui no Brasil, acontece sempre no 7º domingo da Páscoa. Na semana seguinte, Pentecostes. Aí você conta os 10, como eu tinha explicado já. Caracteriza para nós sempre preparação da vinda do Espírito Santo. Por isso que muitas paróquias realizam a festa do Divino, a novena do Espírito Santo. Tem paróquias que celebram 7 dias, somente os 7 dias correspondentes aos 7 dons do Espírito Santo. Vai muito pela dinâmica da paróquia, do sacerdote, etc. E nesse contexto, a gente sabe que a gente entra em sintonia ainda com outras igrejas cristãs, quando realizamos a Semana de Oração de Unidade pelos Cristãos. Pronto, terminando esse círculo aqui, você tem a Ascensão, Pentecostes, Santíssima Trindade, Corpo e Sangue de Cristo, Corpus Christi,
E aí a gente vai para a segunda etapa do tempo comum, como você vê aí no caracol, segunda etapa que começa após essa festa de Corpus Christi e vai até a festa de Cristo Rei. A festa de Cristo Rei a gente celebra com a cor branca, porque Jesus, Rei do Universo. E já na semana seguinte, a gente continua ainda, porque no primeiro domingo muda a cor litúrgica é a cor roxa. Vou falar do ano litúrgico, esse ciclo a gente já falou. O tríduo pascal, da paixão do Senhor e ressurreição do Senhor. A gente também já falou que é o ápice, os 50 dias entre o domingo da ressurreição e o domingo de Pentecostes, um grande domingo. Vale a pena participar, vale a pena ouvir os textos sagrados. Os 8 primeiros dias do tempo pascal, que formam para nós a oitava da Páscoa, que nós vivemos na semana passada. Tempo da Quaresma, quarta-feira de cinzas, até a missa da ceia do Senhor, como eu acabei, que é quinta-feira. É o círculo, vai estende, quarta-feira de cinza até a quinta-feira, a ceia do Senhor. Aí vocês lembram que nessa quinta-feira se celebra a instituição da Eucaristia e também do sacramento da ordem, o dia também do Padre. Jesus ordena os seus discípulos. Recordo a vocês que a gente faz memória, porque Jesus disse, fazer isto em memória de mim. Ele deu uma ordem. Por isso que o sacerdote, ele é ordenado. Porque Jesus, naquela noite, deu uma ordem. Tem tanta coisa que acontece nessa celebração que vocês não imaginam. Não imaginam. Meu Deus, é muito lindo. E quando a gente compreende o que é a ceia do Senhor, essa celebração, que muitos irmãos ficam concentrados no lava-pés. Mas a gente tem que estar concentrado na instituição da Eucaristia. O lava-pés tem uma participação extraordinária? Tem. Por quê? Porque nos ensina, como cristãos, a praticar a humildade, a aniquilar-se como Cristo. Eu que sou mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, para que vocês possam lavar os pés uns dos outros. É o mandamento, é o ensinamento do Senhor. Mas ficar atento à vigília, à ceia do Senhor, meu Deus, é o tempo para preparar a celebração da Páscoa. Depois, o tempo do Natal, nas primeiras vésperas do Natal do Senhor, até a festa do batismo. Esse é o tempo. Escute o que a gente está falando. Dentro do ciclo do ano litúrgico, nós temos o tempo do Natal, que compreende nas vésperas do Natal do Senhor até a festa do batismo. Antes, advento, o tempo pascal, que compreende da ressurreição até Pentecostes. Antes, nós tivemos Quaresma e o tríduo. Esse é o círculo pascal. Círculo. Então, essa compreensão ajuda bastante a gente pensar quando está celebrando. Depois, Natal, comemoração do nascimento, a gente já sabe, troca de dons entre o céu e a terra, que maravilha. Por isso que, Encarna, eu tenho falado, olha, não sei como vocês veem isso, mas quando prepara a coroa do advento, vocês já repararam a coroa do advento? A gente está preparando lá a coroa do advento, aí a gente explica para as pessoas. Eu geralmente faço a coroa de uma forma que possa apresentar uma determinada queda. Olha, por quê? As cores variam muito, mas vamos falar do que as tradicionais. A roxa, a branca, a rosa e a verde. Alguns usam vermelho por causa do martírio. Eu uso a verde por causa desse Cristo que vem morar no meio de nós, é a única esperança que a gente tem, é ele mesmo.
A roxa, porque abre o tempo. Mas é de cima para baixo. Quando a gente arruma a coroa do advento nesta perspectiva de cima para baixo, o que a gente está dizendo aqui? Ele se encarnou. Quer dizer, ele desceu e armou a sua tenda no meio de nós. Aí a gente arruma, acende a primeira vela, a segunda vela, que é a branca, que vai caindo, a terceira vela, a vela da alegria, a rosa, e a quarta vela, a vela que pode ser verde, outros preferem roxa, outros preferem vermelha, mas eu geralmente trabalho com a verde, como eu disse, para configurar a esperança, o Cristo que vem morar no meio de nós. Mas a encarnação é importante. Você ter claro isto. E quando você explica para os catecúmenos, explica para as crianças, elas entendem que ele desceu do céu. Mesmo que ele nasceu do seio virginal da Santíssima Virgem, mas ele não é criado, ele é gerado consubstancial ao Pai. Então ele estava no céu, como diz São João. No princípio era Deus, e Deus estava... No princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava junto de Deus, desde o princípio. Percebe que coisa bacana? Então, celebrar a troca de dons, para participar da divindade daquele que se uniu ao Pai na nossa humanidade. Depois a Epifania, manifestação de Jesus como Filho de Deus. Isso também faz muita diferença. O tempo do Advento, né, nas primeiras vésperas do domingo, né, geralmente cai no último domingo de novembro, e a gente vai, que é o tempo que possui dupla característica. Como assim? A gente diz, o Advento, ele, sendo um tempo de preparação para a solenidade do Natal, em que se comemora a primeira vinda do Filho. Olha que nós estamos só começando a compreender isso, porque toda a celebração nos leva a criar uma grande expectativa para a sua parousia, porque nós já passamos desses efeitos, esses efeitos maravilhosos que é a primeira vinda do Senhor. Agora, toda a nossa expectativa celebrativa é para a sua parousia. Eu vou adiantar. Depois, o tempo comum, como vocês mesmos podem ver, começa no dia seguinte a celebração da festa do batismo do Senhor e se estende até a terça-feira antes da quaresma. Essa é a primeira parte. E a segunda parte, como a gente já explicou lá na frente, logo depois de Pentecostes, ou da quinta-feira do corpo de Deus, Corpus Christi, até a véspera do primeiro domingo do Advento. Esse é o nosso tempo comum, que é o mais longo dos tempos. E aí a gente vai descobrir que a tônica dos 33 ou até 34 dias do domingo é dada pela leitura continuada do Evangelho. E aí a gente vai entender isso quando a gente percebe os anos A, B e C. Mas na frente a gente vai ver. Cada texto do Evangelho proclamado coloca no segmento de Jesus. Este tempo temos também as festas do Senhor. Aí isso a gente faz logo no Natal, depois do Natal, a gente apresenta o ano litúrgico, né? Aí a gente fala do tempo do Senhor, as festas do Senhor e as comemorações do testemunha do mistério pascal, depois as festas da Mãe de Deus, da Virgem Maria, dos apóstolos, dos evangelistas e dos outros santos. Uma riqueza que a nossa liturgia corresponde também. Outra curiosidade que poucas pessoas sabem é que são as rogações e as 4 têmporas. Poucas pessoas, eu vou perguntar para as pessoas, você já sabe que tem essa... Porque a igreja não faz isso, ficou a cargo das conferências episcopais, desde 1971, para poder... E aqui não se faz isso, né? O que é isso? A cada estação do ano, a igreja dedica a vários dias de prece, jejum e penitência para rogar ao Senhor. Por isso que fala as rogações ou as 4 temporais. Isso aí, não se faz isso, então eu não vou me aprofundar, só mesmo para vocês terem conhecimento que existe isso.
Mas lá embaixo a gente explica, né, que conforme a decisão da CNBB, na sua 12ª Assembleia Geral de 71, onde vocês eram nascidos, outros não, a regulamentação da celebração das temporais e das rogações fica a critério dos conselhos episcopais regionais. Mas não se fala, então a gente deixa do jeito que está. Solenidades e memória, vou ser bem rápido aqui para vocês, é muito simples. A gente fala que as normas são universais, está aí nos documentos, e nós temos, eu vou só pontuar, solenidades são constituídas pelos dias mais importantes. Festa solene está acima das festas e das memórias. Então, é importante saber, quando prepara a liturgia, ou vai explicar na catequese, as solenidades, já está dizendo que a gente precisa dar uma beleza. Não é como celebrar de forma... as celebrações semanais comuns, não. É uma celebração que é bom ser toda cantada, os salmos serem cantados, os leitores estejam paramentados dignamente, possa-se usar flores no altar, dependendo qual é a solenidade também, isso é importante. É uma solenidade mariana, é uma solenidade dos apóstolos, é uma solenidade de comemoração. Então, tudo isso faz grande diferença quando se prepara a liturgia. Então, a gente tem isso. Depois, você tem a solenidade, as festas celebram-se nos limites do dia natural. Então, primeiras vésperas, a não ser que se trate de festa do Senhor. As festas dos santos e dos apóstolos. Aqui, quando você tem, explicando, a não ser que se trate de festa do Senhor, que ocorre nos domingos do tempo comum. Nós temos 4, quando a gente abre o nosso... E é muito bonito isso, porque no missal contém estas festas, as festas que estão dentro as solenidades, ou as festas que estão dentro do tempo comum. Santíssima Trindade, por exemplo, é uma solenidade, e que já vai particularmente acontecer no primeiro domingo depois de Pentecostes, tempo comum. Santíssimo Sacramento do Corpo e do Sangue de Cristo, também é uma solenidade que vai acontecer na quinta-feira depois da festa da Santíssima Trindade. Sagrado Coração de Jesus, uma solenidade, acontece no segundo domingo depois de Pentecostes, que na sexta-feira, né, após o segundo domingo de Pentecostes. Está aqui no missal essas orientações. Depois, o último domingo do tempo comum, a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Saber isto é importante para ter claro como vai preparar a liturgia daquele dia, daquela solenidade. Se você tem clareza, fica mais fácil para celebrar e levar os outros também a celebrar com alegria. E aqui a gente vê as memórias, depois das festas a gente acompanha a memória, que as memórias podem serem obrigatórias, a palavra já está dizendo, ou facultativas. Quando é obrigatória, tem que se rezar. Quando é facultativa, você não precisa. Mas você pode rezar uma missa votiva quando você está dentro do tempo comum. A gente tem como explicar isso. Comemorações é outra. As memórias obrigatórias, que ocorrem nos dias da semana da Quaresma, de 17 a 24, e nos dias de 17 a 24 de dezembro, que é o Advento Natal, podem ser celebradas como memórias facultativas. Está entendendo? Neste caso, são chamadas simplesmente de comemorações. O que está se falando? As memórias obrigatórias, que ocorrem na semana da Quaresma e nos dias de 17 a 24, que a gente celebra a grande novena de Natal. A gente transforma em comemoração. A celebração de todos os fiéis defuntos é uma comemoração. Por não ter caráter de solenidade, festa ou memória, ela é chamada pela igreja de comemoração dos fiéis defuntos. Trata-se de uma comemoração muito especial, celebrada mesmo quando ocorre em domingo.
você veja, se o primeiro dia de novembro, que é dia de Todos os Santos, a gente sempre celebra no domingo aqui no Brasil. Mas se cair a 2 de novembro, como aí diz mesmo na orientação, a gente, mesmo que corra no domingo, a gente celebra. E só se celebra essa comemoração no próprio dia, não se altera para outro dia. Já o dia de Todos os Santos, 1º de novembro, pode esperar o domingo seguinte. Depois, aqui são indicações, a gente está chegando já ao finalzinho. As indicações são simples, só para vocês entenderem que nós temos os lecionários, que contêm as leituras, que todo mundo já sabe, e aí é bom só diferenciar. Lecionário dominical, que corresponde aos anos A, B e C. Só prestar atenção que algumas pessoas, a gente vê isso nas experiências, na hora de procurar a leitura, não sabe muito bem distinguir qual é o ano que a gente está celebrando. Nós estamos no ano C, Lucas, e o lecionário semanal, ele está lá separado, lá em cima você vai ver ano A, ano B e ano C, separado nos 3. Veja que Lucas, João não entra. O Evangelho de João é proclamado em algumas solenidades e também durante alguns domingos do ano B, que é o ano de Marcos, porque Marcos só tem 16 capítulos. Então, sempre complementam com o Evangelho de João. Para os dias da semana, o Evangelho tem um ciclo anual. As leituras, não. As leituras, a primeira leitura, que é sempre do Antigo Testamento, ou pode acontecer uma das cartas paulinas ou cartas católicas. E aí você observe como explica. Né? Para os dias de semana, o Evangelho tem um ciclo anual e as leituras um ciclo bienal. Quer dizer, a questão do biênio. Para os anos pares e outros para os anos ímpares. Por isso que, às vezes, o padre tem que levantar para corrigir alguém que está rezando erradamente, está fazendo a leitura errada, porque ela está fazendo a leitura do ano pares, quando deveria fazer a leitura do ano ímpar. Porque está tudo no mesmo juntinho lá, só é a gente passar a página. Mas tem a primeira leitura do ano pares, tem a primeira leitura do ano ímpar. Então, se eu conheço, eu não me atrapalho. Quando eu não conheço, eu atrapalho. Alguém tem que ir lá, leu a leitura errada, tal. Por isso que é importante, liturgicamente, dizendo, conhecer, ler antes, para não se atrapalhar na hora que estiver lendo. Depois, os dias de Santo de Guarda, todo mundo já sabe, os dias de festa, dias de preceito, festa de preceito. O que é isso, né? Dia dos Santos de Guarda. São os dias que os fiéis têm obrigação de participar da missa e deve abster-se das atividades e negócios. Nem todos nós vivemos isto. Dias de festa, dias de preceitos, festas de preceito, dias de santos de guarda, são o que a gente falava, essas solenidades precisam ser levadas a sério. A igreja chama a atenção. São os dias em que os fiéis têm obrigação de participar da missa. E deve se abastecer de tudo. Por quê? Porque o culto a ser prestado a Deus, a alegria própria do dia do Senhor. E o devido descanso. A alma está no cânone do nosso Código de Direito Canônico 1247. Vale a pena a gente conhecer isso. Domingo a gente já falou disso aqui, não vamos avançar. Transferência para os domingos do tempo comum, celebrações que ocorrem no dia de semana. Então, para promover o bem pastoral dos fiéis, é lícito transferir para os domingos do tempo comum as celebrações dos quais o povo tem grande apreço. Por isso que aquelas festas, até festa de padroeiro, que cai durante a semana, o padre joga para o domingo, para poder pegar a maior parte do povo, porque os outros estão trabalhando, etc. A igreja sempre faz isso. Vocês veem que a gente lê a rubrica dizendo, no Brasil, a conferência adotou esta norma das festas grandiosas, grandes celebrações, elas sejam transferidas para o domingo, para ter maior participação do povo de Deus.
Isso aqui pode passar, né? Os meses semanais, os dias temáticos. É importante, principalmente quando trabalhar na composição da pedagogia, do tempo pedagógico catequético, ver o tempo, o que a gente chama de meses temáticos. Então, a comunidade deve celebrar a sua vida na liturgia, mas deve celebrar, isso aqui é muito lindo, minha gente, deve celebrá-la à luz de Cristo ressuscitado, vivo, presente, atuante na comunidade. Não é à luz de um tema, mas de uma ideia. Isso é muito importante, porque o centro de toda a liturgia é a pessoa do Senhor. Então, não podemos desviar de a finalidade. O tema, ele ilumina, mas não é o que norteia, né, que toma a proporção, não. Como está bem explícito, né? A gente celebra Cristo ressuscitado, vivo, presente, atuante na comunidade. Deve celebrar a sua vida, sim, com os problemas que der, tocar mais de perto, trazer as situações, à luz da palavra viva, como único tema. É como o padre vai dizer assim, o tema de hoje, da liturgia de hoje, vai falar de pecado, vai falar de perdão, vai falar de amor, vai falar disso. Pode ajudar as pessoas a compreender isso, mas sabendo quem está em torno de tudo e quem direciona os conteúdos é por ele e para ele. Tudo parte da pessoa de Cristo. Aqui, o domingo celebra realmente a vida da comunidade, dos seus diversos coloridos, mergulhada na única vida do ressuscitado que lhe dá a vida. A liturgia não pode se tornar lugar para discutir soluções, respostas para os temas e problemas que afligem a comunidade. A liturgia não esgota toda a ação da igreja. Isso é muito lindo, está lá no Sacrosanto Concílio. É, sim, o cume para o qual tende a ação da igreja. A gente viu isso que o bispo falou no primeiro encontro, na segunda-feira. A liturgia não é primordialmente o lugar de evangelização e conscientização. Ela não pode ser aproveitada, ser usada quase que exclusivamente para fins que não lhe pertencem. A liturgia celebra o mistério, pois seu objetivo é a celebração da presença viva do mistério da vida. Daí se poderá concluir também que a missa não tem tema, ela é o tema. Existem coloridos diferentes para a celebração segundo as cores da vida da comunidade. O que a comunidade está celebrando? Isso é bacana. O único tema é sempre o mesmo na diversidade das soluções, a luz do mistério. Para dar aos meses, dias temáticos, o seu justo lugar, é importante que a equipe de pastoral litúrgica prepare bem a celebração, não reproduzindo apenas folhetos e subsídios oferecidos. Por isso, os temas podem ser lembrados no início, quando a gente fala da recordação da vida, e na homilia, que o padre pode trazer nas preces e tal, mas não usar como pano de fundo essa situação. E aí, eu tive que correr, mas espero ter ajudado vocês. Porém, como eu falei, tem esse endereço, o meu endereço do Telegram, que está lá cheio de material que vocês podem pegar, e o material que eu já preparei, já passei para Zé Carlos, ele vai dar para você. Eu proponho um encontro entre vocês mesmos, catequistas, leiam, podem riscar, qualquer dúvida, sabem onde me encontrar. Então, se vocês sabem onde me encontrar, vocês sabem que podem fazer as perguntas, pode tirar as suas dúvidas. O importante é saber que hoje o que a gente está fazendo nesses dias é tentar ajudar um pouco os catequistas se unir com a liturgia e nos dizer assim, você é catequista, você é da catequese, você não sabe muito de liturgia, e aí deixa de escanteio a catequista na hora de preparar também as celebrações do que responde aos tempos celebrativos da catequese. Então, fico aberto se caso tiver tempo ainda, para que a gente possa responder alguma pergunta. Se eu conseguir atingir, beleza. Se não, a próxima a gente melhora mais.
Padre, tem uma pergunta no chat para definir o que é liturgia diária e liturgia comentada. Comentada. Liturgia diária. Aqui, ó. A gente vai explicar. No ritmo diário. A liturgia diária. Que a gente chama de... a liturgia... das horas, né? Ela falou liturgia das horas, eu falei diária. Que são a liturgia das horas. A palavra já está dizendo, né? São a liturgia das horas, são as liturgias que correspondem àqueles horários. Então, como eu disse, você pode começar às 7 horas da manhã, rezando as laudes. Às 9 horas, você tem a hora média, você tem às 12 horas, depois você tem às 3 horas da tarde, são essas horárias, que a gente vai chamar de horas, as horas médias. Depois você tem as vésperas, né? E à noite lá, as completas. Que horas são as vésperas? 5, 6 horas. Liturgia das horas. A gente chama assim de horas canônicas, nesse sentido, né? Então, isso é muito interessante? Sim, lógico que é muito interessante. Por quê? Porque nos libera... Você falou para poder mandar a mensagem, tem mensagem na chamada, né? Entende? Onde é? Aqui, então, né? qual é a diferença todo cristão, ele tem um horário de rezar, ou pelo menos reza dentro das oportunidades que são oferecidas. Tem cristãos que já têm aquele horário. Para nós, religiosos, padres, a gente também tem os horários. Eu tenho missa às 7 da manhã, então eu rezo. Tenho missa à noite, eu rezo. Então, eu posso rezar minhas horas canônicas, chamadas essas liturgia das horas, 1 hora antes de celebrar a Santa Missa. Ela sempre precede as Santas Missas. A gente até diz assim, a liturgia dentro da missa. É muito comum nas casas religiosas, nos conventos, nos seminários, rezar as vésperas dentro da missa. Isso é muito comum. Mas para a pessoa que não está na missa, ela pode rezar. Agora, como eu disse, tem oração para leigo, mas você pode adquirir o ofício das comunidades, e dentro do ofício das comunidades também propõe as orações para as horas. Por isso que vão chamar ritmo diário, acompanhando o caminho do sol, que é o símbolo de Cristo. O povo de Deus faz memória de Jesus Cristo nas horas do dia. Ritmo diário, pela celebração do ofício divino. Tem outra pergunta aí no chat. A missa do dia da semana também não é também celebração do Senhor? Mas eu não disse nada ao contrário. Toda a Santa Missa é a missa do Senhor. Agora, o domingo é o dia do Senhor. A gente celebra na semana, por isso vocês vão ver aqui o chamado o ritmo semanal. O ritmo semanal. O ritmo semanal, eu estou falando semana, mas aqui semanal é marcado pelo domingo, não está falando que é segunda, terça, quarta, quinta, não são os dias da semana, é o ritmo semanal, marcado pelo domingo, o dia em que o Senhor se manifestou ressuscitado. Olha, o que acontece? Acontece muitas vezes pela realidade das comunidades. Você vai no centro da cidade, tem missa todos os dias. Eu celebro todos os dias, em lugares diferentes. A matriz, que eu celebro na segunda, na quarta, na quinta e na sexta, e no sábado. Então, é onde tem mais missa. As outras comunidades, tem uma comunidade que eu celebro terça e sexta, e outra comunidade que eu celebro na terça. E tem comunidades que eu só celebro só no domingo. Então, é só para entender que a missa que você celebra na terça, na quarta e na quinta, é a mesma missa. Mas não é a missa dominical. O que quer dizer isso? Quer dizer que a história do domingo nasce da cruz.
Porque é no domingo que a gente lembra a ressurreição do Senhor. Então, ela tem uma profundidade litúrgica, mística e mistagógica. Eu celebrar o domingo, a segunda-feira, eu celebro a ressurreição do Senhor, de fato, mas o Senhor ressuscitou no domingo. Então, o domingo eu não posso faltar. Dizer assim, você pode faltar a missa semanal? Você não vai fazer bicho de sete cabeças. Seria bom que todos tivessem uma comunhão diária. Hoje tem muita gente que já vive essa experiência de comunhão diária. Então, mas é uma missa. É a mesma missa, a consagração, tudo direitinho. A gente está falando aqui no aspecto litúrgico do domingo ser o dia do Senhor, aonde criaria em mim uma compreensão litúrgica e é uma obrigação como um cristão de não perder a missa dominical. Você não precisa confessar ao padre que você não foi na missa de segunda-feira, que você não pôde ir na missa de terça. Mas se você falta a missa de domingo, você diz, padre, eu faltei a missa de domingo, queria pedir perdão. Tem pessoas que dizem assim, eu não fui à missa do domingo, mas segunda-feira eu estava lá. Opa, beleza? Você não pôde ir à missa do domingo por questões pessoais maiores, mas na segunda-feira você estava lá recebendo do corpo e do sangue do Senhor, celebrando o seu mistério, entende? Não é dizer que a segunda, a terça, a quarta, a quinta não sejam a missa do Senhor. É sim, mas aqui a gente está falando da história do domingo, por quê? Porque no domingo é que se celebra a ressurreição de Cristo. Estamos falando enquanto uma realidade mística, onde Jesus, de fato, naquele dia, trouxe essa grande luz para nós, trouxe a vida eterna para nós, através da sua ressurreição. Mas fazer isso em memória de mim, faz com que a gente celebre todos os dias essa memória. Não sei se você entendeu, não sei que... Eu espero que a pessoa que fez a pergunta tenha entendido. Eu já sabia, mas só estou passando a pergunta. Tá certo. Tem uma pessoa inscrita, a Dilma Batista. Ela quer falar? Ou já foi esclarecida a dúvida? Não falou nada? Então vamos para a Marlene Bonfim, que é a segunda. Então, tudo tomando café. E a última, então, é Juscerene Ferreira. Então, padre, nenhuma, viu? Eu não levantei mão, não. Tá levantada. Tá levantada. Foi Tá engano. levantada. Porque diante do que foi exposto, para mim tá tudo bem claro, então não tenho nenhuma pergunta a fazer. É o botãozinho da mãozinha aí no meio. Você aperta ele de novo, que aí você abaixa a mão. Tá certo, obrigada. Marcelino sempre na técnica, o técnico vai se orientando. Muito bem, Marcelino. Pois é, minha gente. Eu quero saber sobre o ano pai e ano ímpar. Quer saber o quê, minha irmã? Diga. Eu também não entendi a pergunta, não. Padre, ela está perguntando em relação ao ano par e o ano ímpar, como é que esse ano, como é que ela encontra, né, o ano par e o ano ímpar, que eu entendi seria isso. Seu áudio está fechado, padre. Obrigado.
Quando a gente pega o lecionário, é só você ver, ó, A, B e C. Como são 3 anos, então a gente está no ano C. Qual é o ano que a gente está rezando agora? Qual é o ano que a gente está rezando? Ímpar. Estamos rezando Lucas. Não é verdade? Ímpar. Então, Lucas é o quê? É par ou ímpar? Então, se você está rezando o ímpar, então você diz assim... Nós estamos no ano par, não? Sim, não, isso que eu estou dizendo. Se você está rezando o ímpar, o próximo é o par. Se você está rezando o par, o próximo é o ímpar. Então, você reza assim. Lucas, que é o C, é ímpar. Mateus é o par. Entende? Não é assim que a gente vai fazer? Nós estamos Como é que a gente vai C. voltar? A, B e C. Mas como é que você distribui as leituras para você entender? Porque está lá no seu lecionário, quando você abre o lecionário, ele está lá escrito lá em cima, pares e ímpares. Aí você vai ver, você está lendo um profeta ou você está lendo um livro sapiencial, porque os anos vão separar um pouco o contexto das leituras, porque isso aqui é muito importante. O ano que a gente celebra mais os profetas e o ano que a gente celebra mais os livros sapienciais ou os livros que a gente chama históricos. Então, isso fica muito claro que quando se você está rezando o C, o ano C, você diz, então a gente vai ter que rezar 2 ímpar e 1 par? Exatamente. Se você termina com o ímpar, aí você vai rezar o outro. Aí você diz assim, então vamos rezar o par, o Mateus, vamos rezar o ímpar, Marcos, e seria se a gente rezasse o par, o Lucas, e voltava o ímpar, se fosse fazer o círculo, basta você pegar o seu lecionário e você ter muito claro que ele já sai um, entra outro. Qual é a dificuldade das pessoas lerem? Quando você pega a sua liturgia diária aí, você está com a liturgia diária, só que a liturgia diária, as próprias liturgias que a gente tem nos nossos tablets, no nosso celular, ele já vem com as leituras compostas. Só no lecionário é que a gente precisa estar lá no ambão, o lecionário, para a gente não se atrapalhar. Eu estou no ano C, então é o ano ímpar. Aí eu já vou lá e leio. Isso também se você for preparar, meu Deus do céu, vamos estar aqui numa comemoração dos fiéis defuntos. E qual é a leitura dos fiéis defuntos? Apocalipse. Mas essas leituras, muitas vezes, elas não se modificam, raríssimas, quando a gente for observar a primeira leitura e o Santo Evangelho. A gente vai rezar a festa de Corpus Christi. A gente já sabe mais ou menos que os textos são correspondentes à festa, à comemoração e à solenidade. Vamos, no dias semanais, durante a semana, é que essas leituras elas seguem um bienal, como foi explicado. Somente a primeira leitura e os salmos, mas o evangelho não. O evangelho, ele não, particularmente, não muda. Pegou? Talvez ficasse mais fácil se levasse o ano civil, padre. Por exemplo, Pode repetir. 22. Boa noite. Ano par. Pode repetir só esse sobre esse que o senhor acabou de falar aí? Obrigada. Bem. O que você disse, Zé, para eu entender, para depois responder essa filha de Deus aqui? Talvez para ficar clara a questão do uso do lecionário semanal, eu acho que ela estava pondo na questão que quando é ano par, ano ímpar, é só olhar o ano civil,
Sim. 2022, ano par. Então, as leituras vão estar do ano par. 2023, anos ímpar. Isso. Vamos lá. Aí fica fácil para poder entender. Levando em consideração que você tem o lecionário semanal e você tem o lecionário santoral, que esse geralmente não entra nessa compilação. Você tem a festa de um santo, você está lá, você pega o lecionário santoral. Mas minha comunidade não tem, faz uma vaquinha, entra numa rifa, entra num caixa e consegue, né? Para poder dar de presente à comunidade. Se a comunidade celebra, se é uma comunidade que só tem missa no domingo, não, mas uma comunidade que tem missas durante a semana, porque o santoral, ele é muito interessante para quem participa, celebra quase todos os dias da semana, porque muitas das festas acontecem durante a semana. Como a gente diz, no domingo, dia do Senhor, algumas festas são transferidas. Só as festas dos padroeiros e as grandes solenidades que a igreja, no tempo comum, no advento e na quaresma, não muda, não altera. Aí quando eu tenho tem a festa de Santa Teresinha do Menino Jesus, é 1º de outubro. Aí eu tenho o santoral. Tem alguma Até festa? amanhã, boa noite. Tem essa festa? Não. Aí você tem o santoral, tá lá. Não precisa se preocupar se é ano A, se é ano B, se é ano C. Até como o Zé Carlos disse bem, e se eu sigo o calendário civil, eu sei que 2021 é o ano ímpar. 2023, 2022, ímpar. 2023, pá. 2024, ímpar. 2024. Aí vai. Correspondente a cada ano. Olha só, uma coisa que vocês podem estar adquirindo, geralmente esse material aqui, ó, ele traz que é o diretório litúrgico. No diretório litúrgico, ele vai correspondendo, dizendo assim, o ano C é de Lucas. Aí ele vai dizer, dentro da sua orientação, que é a maior parte da nossa compreensão dos textos, então aqui, ó. Na maioria das vezes, muitas paróquias, você encontra esse livrinho aqui aberto em cima da mesa na sacristia. Por quê? Porque ele traz todas essas explicações e depois ele traz as leituras. Por exemplo, aqui, se você visualizar de perto, eu tenho aqui 28, o dia 28. Qual é a cor que vai usar? Branco. Que dia é? Sexta-feira. Qual é a solenidade? Sagrado Coração de Jesus, o ofício solene próprio. Missa, canto glória. O prefácio é próprio. As leituras, Ezequiel, Salmo 22, Romano, tem 2 leituras, e o Evangelho. Tudo explicadinho. Por isso que em muitas sacristias você vai encontrar esse diretório lá, para não confundir as equipes de liturgia. Às vezes as pessoas estão lá mexendo no lecionário, procurando, aí diz, padre, aqui no lecionário eu não encontro a leitura que está no Deus Conosco, que está na liturgia diária. Eu não consigo, na liturgia diária é uma leitura e aqui no lecionário é outra. Aí você diz assim, vai lá, dá uma olhadinha direitinho se você está correspondendo. Se for solenidade, não confunde. Mas se for no tempo comum, provavelmente deve estar olhando no lecionário no ano A ou no ano B. E no círculo que a gente chama anual. Então, Zé Carlos falou, eu concordo, se eu pego direitinho dentro da perspectiva do ano civil, então eu sei. 2022, Lucas, ano C, e 2023, Mateus, ano A, pá. Aí não tem como errar. Pegou, minha gente? Sim. Vamos concluindo, né? Porque vamos na fé de Deus. Nós vamos fazer agora a nossa oração com a Marli. Aí, primeiro vamos agradecer ao padre, né?
por essa brilhante apresentação aí para conosco. Qualquer coisa, pode mandar as dúvidas, perguntas, questionamentos, elogios, que a gente passa para ele, viu? Sem problema. Depois eu passo o material para vocês. Aliás, eu passo para os coordenadores forânicos e eles passam para as paróquias. Certinho? Vamos lá, Marli, fazer nossa oração e depois o padre dá a bênção para a gente, né? Para amanhã nós vamos ter o nosso encontro com catequese como espaço celebrativo, com o seminarista Lucas. Eu digo para vocês que, rapidinho, Marli, Lucas está trabalhando no seu tema de TCC, espaço litúrgico. Por isso que eu achei importante ele ajudar, porque a fonte de pesquisa dele é o espaço litúrgico. Então, ele vai oferecer bacana para a gente. É você, Marli, filha de Deus. Boa noite. Mas desculpando que eu cheguei atrasada, que eu estava em festa, né? Estamos em festa. Hoje é o primeiro dia do tríduo de Nossa Senhora da África, daqui da paróquia de São Tiago Maior, Boca da Mata, Cajazeiras. Então, eu sei que todos estão cansados, né? Que a gente trabalha, tem muitas atividades, e eu peço a intercessão de Nossa Senhora da África, rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nossa Senhora da África, rogai por nós. Rogai por nós. Vamos só receber a bênção nesse tempo pascal. O Senhor esteja convosco. Padre, viu? Vamos agradecer antes o pessoal que veio hoje. Foi 250 e poucas pessoas. Graças a Deus nós estamos aí, ó, firme e forte no terceiro dia, ultrapassando os 250 pessoas de participação. Muito bom isso. Então, agradecemos todos vocês, o empenho de vocês para estarem aqui nesse horário, até esse horário. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Pronto. Amém. Amém. Até amanhã. O Senhor esteja convosco. Amém. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem, São José, os santos padroeiros de cada paróquia, de cada comunidade, abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado a vocês, obrigado a Zé Carlos, obrigado a nossa... Até amanhã. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pode dar beijo, pode dar boa noite, pode abrir o microfone agora, pode... Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Todos com Deus e até amanhã. Até amanhã. Graças a Deus. Boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite, beijo a todos. Para Boa noite a todos. Sai, né? Não sei como não sai. Ai, minha Nossa Senhora, me ajude que eu consiga desligar.